Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos. Vim aqui falar sobre a 15ª semana de Renascer. A minha voz não está muito boa, vamos ver como é que ela vai sair até o final, talvez tenha que fazer alguns cortes por aqui. Mas vamos lá, queria começar falando sobre o capítulo de ontem, né? E mais especificamente sobre o encerramento. Eu achei muito inteligente essa coisa de aproveitar o capítulo mais curto, né? E usar o show para colocar Buba e Venâncio num espaço muito diferente daqueles em que eles costumam estar, né? Em um espaço público máximo possível, né? Um show, né? Mesmo que esse show eles não tenham gravado de fato no show, eles aproveitaram ali um totem da Madonna e construiu-se ali uma figuração para criar uma mínima sensação de multidão, né? Mas eu acho que funcionou bem e faz essa transição para o show real, né? Até poderia ter sido mais ousado. Acho que a Globo em outros tempos talvez fizesse isso, de talvez da própria imagem da novela tentar cortar para o ao vivo sem transição nenhuma e já colocar depois ali o Marcos Mion, enfim. Não foi o caso ontem teve vinheta, né? Mas de certa forma há essa conexão, né? Ou teve a vinheta, teve as cenas dos próximos capítulos, né? Que é uma estratégia que a Globo voltou a adotar há uns anos atrás e que é uma estratégia que eu particularmente não sei se ela não se esgota às vezes. Porque, é claro, ela provoca com o que vem por aí, mas por outro lado pode ser que às vezes ela atenue o impacto do gancho. Estou falando isso porque há muitos anos atrás, quando eu trabalhava com roteiro, eu trabalhava numa empresa e nós só fazíamos roteiro e encomendaram pra gente umas historinhas, umas ceninhas que eram quase mini curtas, né, de 2, 3 minutos, que encerravam uma determinada novela daquela época. Essas histórias tinham que falar sobre casos familiares, não podiam ter diálogo, enfim, tinha que ser tudo muito imagético, muito rapidinho, e nós chegamos a escrever algumas. E elas não chegaram, acho que nem chegaram a ser produzidas, não foram ao ar, né? Algumas foram ao ar já escritas dentro da própria TV Globo, né? E eles encomendaram novas para nossa equipe. E não foram ao ar porque a Globo percebeu que aquela estratégia, que era uma estratégia singular daquela novela, ela suspendia um pouco o impacto do gancho. Então, fico me perguntando se essa coisa das cenas dos próximos capítulos não tem tido, né, esse impacto agora também, né, de suspender o gancho da novela. Enfim, mas achei bonito, achei boa a ideia de colocar Buba e Venâncio ali. Vi que a troca de olhares, os sorrisos viralizou, né? Acho que é um casal com muito potencial para isso, é um casal leve, e que promete, acho que até mais do que o casal da original, porque eu achava que Buba ficava meio em suspenso ali, depois que se envolvia com Augusto, parecia que a história dela tinha acabado. E e acho que agora, com esse envolvimento e com uma outra química, eu acho que entre os personagens, os atores, eu acho que promete mais esse casal, né? Acho que tem bastante potencial e acho que isso ficou muito claro nessa cena do gancho. Vi bastante gente compartilhando no Twitter e tal. Até brinquei, fiquei pensando, né? Fiquei, na verdade, divagando, né? Aquela velha história, né? De que a gente procura para se casar alguém que lembre e parece o pai ou a mãe, né? Enfim, essa história, enfim. É, Buba, o pai de Buba, escalado para fazer o pai de Buba nessa versão, né? Um personagem que não existia, é o Guilherme Fontes, né? Que é o Alexandre, o espírito obsessor da novela A Viagem. E fiquei pensando que o José Venâncio era um pouco Alexandre de Buba, né, em vida, né, porque ele tirava toda a alegria de viver daquela personagem, né. Então essa personagem parece que agora, claro, né, isso não diminui o sentimento que aquela personagem tinha por aquele rapaz, por aquele homem, mas o Zé Venâncio eu acho que tinha um pouco isso, né? E com Augusto a relação parece ser outra, né? Desde já de alguns capítulos atrás, mas acho que isso ficou muito evidente na cena da escada essa semana sobre a qual eu escrevi, tá? Então gosto dessa ligação que foi feita com o show e que traz também um contraste entre rural e urbano que eu acho que fica menos evidente nessa novela do que era na anterior. A Renascer anterior tinha essa até metade da novela esse contraste muito forte, né?
Isso estava até na abertura da novela, né? O Jequitibá que se abria e se descascava e virava um arranha-céu. E nessa eu acho que isso vem com um pouco menos de força, não é tanto uma questão dessa adaptação. E o show, de certa forma, e aí acredito que talvez tenha sido muito mais uma sincronicidade, né? é, Se alinhou com a abertura do Forrobodó, né? Do forró, que Sandra vai abrir agora no próximo capítulo, já vimos algumas imagens, né? Então, tem essa coisa dessa grande festa, desse grande espetáculo urbano acontecendo nas areias de Copacabana e essa festa, esse forró que vai se abrir, né, em uma festa completamente oposta, né, na casa de Sandra, né, na casa de Jacutinga. É completamente oposta que eu diga, né, no sentido do gênero musical, da cultura popular se colocando ali, né? Enfim, então acho que tem essa sincronicidade também. Nesse último capítulo vimos que Dona Patroa partiu, né? Deixou Egídio, é uma boa cena entre os dois. É, tem uma composição muito bonita ali na hora da saída da Camila Morgado, né? Ela para na frente daquela pintura das árvores, né? E acho simbólico, porque talvez Dona Patroa tenha sido uma das personagens que menos deixou as internas, né? Me lembro de tê-la visto pouco em cenas externas, não me lembro de tê-la visto na cidade cenográfica, por exemplo, né? Então, tem uma espécie de prenúncio desse mundo que se abre já ali, na maneira como ela se posiciona naquela saída, né? O que mais? Ontem teve uma cena muito bonita também ali entre, estilisticamente muito bonita, Damiãozinha e Deocleciano conversam. E eu gosto muito quando aparece essa coisa da fumaça, dessa difusão aérea, dessa poeira que sobe do cacau, porque parece que o realismo mágico dessa novela traz todo um ambiente etéreo, né, ali. Parece que o realismo mágico está intrínseco, está ligado, conectado à presença do cacau, né? Eu acho que isso já tinha um pouco na original. Eu me lembro de algumas cenas com luzes e difusão aérea bem ousadas, sobretudo noturnas, dentro desses ambientes das barcaças, né, nas partes internas ali, enfim. Então e essa direção, sobretudo, sabe usar muito bem os atores colocados ali em enquadramentos em moldura, né, nas janelas. José Venâncio já apareceu assim, Zinha já apareceu assim, Damião, enfim. Então tem essa cena muito bonita. Ao longo da semana tivemos a trama de Augusto e Bento, né, o castigo dado pelo pai. Ainda que eu ache que na original eles encaravam esse castigo com um pouco mais de dureza, né, um pouco mais... Nessa parece que às vezes eles estavam ali encarando na brincadeira, enfim. Mas uma trama que abriu ali essa coisa da labuta, né, de ver os trabalhadores, que é uma coisa que eu sinto um pouco de falta de ver nessa novela. Até fui rever, essa semana eu consegui rever um pouco melhor capítulos da anterior, da de 93, e no capítulo 70 tem da Renascer de 93, tem duas cenas assim espetaculares. Uma era uma cena que eu já me lembrava, não me lembrava exatamente quando se localizava, que é uma cena do Inocêncio do Fagundes cercando os filhos, né? Num galpão, e é um plano sequência, um plano sequência absolutamente ousado, porque é uma câmera que parece que ela se desvencilha assim nos 45 do segundo tempo para não ser apanhada, para que não apareça nada, e se desvencilha às vezes de maneira assim, abaixa do nada ou ergue-se do nada, para seguir esses personagens, e tem todo um vai e vem, sobretudo do Fagundes nesse ambiente desse galpão. E depois, se eu não me engano, no mesmo capítulo tem um momento, a novela anterior usava muita grua das barcaças para baixo, né, para o subterrâneo das barcaças. E então tem uma grua que sai de cima, onde José Bento e José Augusto trabalham, desce para encontrar a silhueta de Zinho, Deocleciano e João Pedro que partem, e aí essa câmera recua e apresenta dois trabalhadores ali. E tem muito essa coisa de... Essa novela anterior tinha muito essa coisa de usar muito bem essa figuração, sobretudo nessas cenas feitas em Ilhéus, né? Acredito que essa cena tenha sido feita lá, né? Numa externa, nas barcaças, e acho que isso é uma coisa que faz falta nessa novela, né? Usar um pouco mais essa figuração
né? Então tinha isso, que era muito bonito. Isso, acho que, se eu não me engano, no capítulo 70, essas duas cenas, tá? A abertura do forró de Sandra, Rachid, Norberto e companhia traz um movimento, eu acho muito interessante, né? A comunidade sempre existiu ali em Renascer, mas eu acho que agora ela passa a ganhar força a partir da abertura desse espaço, porque esse espaço vai ser um espaço, é um negócio, mas ao mesmo tempo é uma casa de acolhimento, né? Já falei sobre isso semana passada, muitos personagens vão morar ali, né? E passa a ser passa a haver um trânsito, né? Porque antes tudo se colocava na venda de Rashid, né? E agora passa a haver um trânsito maior entre esses dois espaços. Então parece que a trama começa a sair das fazendas, desse núcleo familiar, mesmo que seja um núcleo familiar que arregimente, pegue ali a comunidade, e essa comunidade passa a ter uma vida própria maior, tá? Mais independente da fazenda. E aí acho curioso, porque a partir dessa abertura da comunidade vai se abrir, por exemplo, uma porosidade para o espaço público entrar, né? A profissão do espaço público, né? Porque logo aparece o xerife, não, o delegado, né? Essa intromissão do espaço público, então logo vai acontecer, né? Que mais? Eu tinha separado para falar um pouco sobre as mesas, né? Já é uma coisa que eu tenho notado há bastante tempo, essa coisa da mesa posta, da câmera posta sobre o tampo da mesa. Então, as cenas começando dessa forma, né? Geralmente, então é uma espécie de establishing shot que a gente chama da cena, né? O estabelecimento do espaço em que eu vejo onde os personagens estão sentados, né? O David Border fala que filmar mesa é a coisa mais difícil do mundo, sobretudo quanto mais gente tem na mesa, mais difícil, né? Então, há esses establishing shots em que a câmera se coloca muito rente ao tampo da mesa ali, né? Geralmente na cabeceira oposta, ocupada, na maioria das vezes, por algum dos coronéis, né? Isso vai depender muito. Por exemplo, na casa de Diocleciano é mais raro ver a cabeceira ocupada, o que me parece trazer uma ideia de que essa família tem uma horizontalidade maior, né? O patriarcado ali está mais diluído, né? Acho que isso diz muito, inclusive, sobre a dinâmica entre Morena e Diocleciano ali. Ali acho que é um casamento de fato em que as duas forças tecem e locomovem, né, aquela casa de maneira igualitária, né, o que é completamente diferente da casa de Inocêncio ou da casa de Egídio, né. Então, quando a câmera está nessas duas mesas, geralmente ela está contrapondo os coronéis. E essas câmeras muito rentes, elas me dão a impressão de que elas estão sentadas à mesa, né, de que elas nos convidam a sentar à mesa desses personagens. E não só sentar à mesa, mas então contrastar, contrapor esses patriarcas. O que me remete, né, à leitura da minha tese era que Renascer criava, né, um olhar feminino baseado na curiosidade. Isso a partir de uma série de embasamentos teóricos que eu vou trazendo do cinema. E esse olhar, então, era um olhar muito curioso por observar e ver e descobrir a verdade desse universo narrativo, né, as verdades, né, porque não há uma única. E aqui, essa câmera contraposta aos patriarcas não me fazem retomar um pouco disso, ainda que eu não ache que o olhar aqui seja o mesmo olhar daquela Renascer de lá de trás, né? Nem sei se a questão dos gêneros está colocada, obviamente, porque é uma novela que trata de patriarcado, mas eu não sei se isso afeta, ou afeta como afetava a trama anterior, né, em que havia essa construção de um olhar que eu chamava de um olhar maneirista, feminino, né, mas isso é para outro vídeo, outra história, tá? Mas esse olhar curioso que a Laura Mulvey vai falar de uma epistemofilia, um olhar que quer saber, ao invés de simplesmente se contentar a ver as coisas como geralmente o olhar baseado no cinema clássico e tudo mais, né? Então essa coisa das mesas tem me trazido muita inquietação, mas preciso elaborar um pouco melhor isso, eu acho. Fora isso, me pediram para falar sobre o João Pedro, né? Sobretudo ali numa comparação com o João Pedro do Marcos Palmeira e agora o do Juan Paiva. Eu acho esse João Pedro do Juan Paiva, ele é muito leal ao pai, né? Ainda, mas eu acho ele um pouco mais
um pouco mais arredio e um pouco mais dono de si, tá? O João Pedro de 93, ele logo esmorecia ali diante do pai, diante dos sermões do pai, né? Eh, e agora esse João Pedro me parece um pouco mais preparado, né, para lidar de igual para igual, né, com o pai e com os irmãos. Isso traz uma dureza, eu acho que inclusive com Sandra, de certa forma. O João Pedro do Marcos Palmeira, ele brigava com Sandra, emburrava, mas logo ele se derretia, né? E esse não, o João Pedro do Juan Paiva fica meio ali, né? Ele é um pouco mais reticente, demora mais, né? Então isso acho que traz um outro tempo a esse casal de agora, né? E que é um casal muito querido pelo público, né? Então, acho que há diferenças, né, entre esses dois, entre esse João de 2024 e o João lá de trás, né? Mas também há diferenças no público, no que o público espera de um mocinho de novela, né? Acho que um mocinho que abaixasse a cabeça para o pai o tempo todo, né? Não que o João Pedro abaixasse lá atrás o tempo todo, mas ele era muito mais manipulável, acho que, por aquele pai. Então acho que talvez não cairia nas graças do público como caiu esse, né? A novela tem que fazer atualizações e rever essas construções de personagem sob a lupa, né, do tempo atual, né? Acho que é isso. O que mais? Falei sobre Dona Patroa. Aliás, acho que capítulo 72, né? Porque Dona Patroa faz a jornada, né? Ela sai a pé, né? E demora a chegar à vila, né? E eu me lembro que, acho que até capturei esse plano, na Renascer de 93 tinha um plano muito bonito, uma espécie de um tableau, um recorte, né, uma moldura que se fazia de Yolanda, né, agora já não mais Dona Patroa, caminhando e para ir embora, né? E aquela Renascer usava muito essa coisa desses espaços meio abandonados, era uma fazenda um pouco mais inóspita do que essa. Acho que esse também talvez seja um bom tema para falar, né? Aquela fazenda era mais inóspita, tinha mais lugares de abandono, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa acolhedora que inclusive acho que antecipava uma construção que o cinema de retomada ia trazer do espaço do sertão. Bom, mas isso fica para outra história, para outro dia. Por hoje acho que é só, acho que anotei tudo, já estou até batendo com o meu caderninho na câmera aqui. Acho que é isso, gente. Voltamos então na próxima semana com mais Renascer. Até lá.